Eu quero que você acompanhe comigo, 1 Coríntios 3,9, vou ser bem breve, tá? Até porque nós temos bastante coisa para fazer. Diz assim, ó, diga comigo, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Diga comigo, nós somos cooperadores. Então significa que Deus não trabalha sozinho, né? Se eu sou cooperador dele, ele não trabalha sozinho. E é isso que eu quero que você entenda. E é isso que eu quero que você esteja atento. Para a parte que cabe a você. Para a parte que é tua responsabilidade. Para aquilo que você tem que fazer. Que você tem que fazer. E quando nós fazemos a nossa parte, você pode ter certeza que Deus não vai negligenciar a dele. Mas o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Porque eu posso fazer. Entende? Amém, pessoal? Amém. Vem para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Diz assim, ó. Talvez eu leia, medite em duas traduções, tá? E essa que eu vou ler talvez esteja diferente da que você vai acompanhar aqui na frente. Diga comigo, não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correm de tal modo que alcançam um prêmio. O que você entende com isso? Ó, não sabeis que os que correm no estádio ou numa competição, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corre de tal maneira, de tal modo, que alcançam o prêmio. Imagine você, olha o que eu quero fazer uma observação com você. Nós estamos meditando aonde? Na Bíblia. Nós estamos meditando na Bíblia. Então, o que nós estamos mostrando aqui é espiritual. É totalmente espiritual. Porque muitas vezes as pessoas, a maior parte dos cristãos, acha que, aliás, muitas vezes as pessoas que não têm realmente um foco, que não estão com um objetivo traçado, não tem uma meta, não quer vencer de verdade. Agora eu não estou falando nem da parte espiritual. Vamos nos transportar para o mundo lá fora, para a atividade do dia a dia. Você já viu alguém que não põe força naquilo que faz ser bem sucedido? Sim ou não? Não, ele não é bem sucedido. E se for, vai ser por pouco tempo. Porque ele não põe força. Faz as coisas de qualquer maneira. Agora nós estamos mostrando que, tanto lá fora, como na vida espiritual, a pessoa tem que colocar força. Com os dias atuais que nós estamos vivendo, o mundo lá fora não está terrível? Sim ou não? Você, independente da sua atividade, do que você faça, a concorrência não é gigantesca? Sim ou não? A inveja não é gigantesca?
a maldade não é gigantesca? Não tem gente tentando puxar o teu tapete continuamente? Sim ou não? Muitas vezes até dentro da sua casa, na sua família, não tem gente tentando te puxar para trás? Sim ou não? Nos dias atuais que nós vivemos, não dá para gastar pouco tempo com Deus, não. Se você gastar pouco tempo com Deus, ou na sua vida espiritual, você fracassa. Você não suporta a pressão. Você joga a toalha. Porque todos os dias vai vir situação para fazer você jogar a toalha. Para fazer com que você perca as forças. Ou para fazer com que você haja na força do seu braço. Haja na emoção. Porque a emoção, muitas vezes, ela faz assim, quando a gente é emocional, a gente começa algo, a gente começa todo empolgado, as emoções estão afloradas. É verdade ou não é? Não, porque eu vou, e agora eu vou arrebentar, e agora eu vou fazer, e vou conquistar, e vou ganhar tanto, e pá, e tal. Aí daqui a pouco vem a pressão. Daqui a pouco vem as lutas. Daqui a pouco vem as adversidades. E aí aquela emoção, ela muda para um outro tipo de emoção. Uma emoção negativa. E aí aquela pessoa que estava movida pela emoção, porque emoção, a pessoa precisa ter total controle sobre as suas emoções, porque muitas vezes ela toma atitude errada em boas emoções e pode tomar atitude errada em emoções negativas, ruins. Amém? Por isso que emoções, nós temos que ter cuidado com elas, estar sempre atento com os momentos de emoções. Aí, a emoção muda. Se a emoção muda, de repente eu que estava todo empolgado, todo motivado, já estou parando, já estou desistindo, já estou chutando tudo para o alto. Porque eu só estou na emoção. Nós, conquistar é uma coisa, está aí, ó. Vocês não sabem que todos que correm no estado, todos na verdade correm, mas um leva o prêmio. Um alcança. Mas alcança por quê? Ele corre de tal forma, de tal maneira, que ele alcança. E isso agora nós estamos falando de algo espiritual. Hoje não é só trabalho. Você tem que trabalhar muito? Tem. Você tem que procurar ser o melhor? Tem. Só que se só for na força do braço, só trabalho, você vai, o resultado é temporário. Aí você vai chegar onde a medida do seu braço, ou a força do seu braço permitir que você chegue. Por isso que não é só braço. É espiritualmente falando. É por força no teu espiritual. É buscando em oração, é buscando em jejum. Dias como ontem nós estávamos orando, buscando de Deus, porque nós estamos numa guerra, é uma guerra lá fora. Tudo cooperam de forma negativa para fazer com que nós não vençamos. E mais uma coisa, muitos ficam revoltados, como faz 2 semanas que nós estamos falando sobre isso, muitos ficam revoltados com o governo. Há o grupo que queria Dilma e há o grupo que queria Aécio. Amém? Algum deles vai fazer alguma coisa por você? Sim ou não? Será que eles podem fazer alguma coisa por você? Sim ou não? Aonde eu tenho que estar? Qual é o meu governo? Quem governa a minha vida? Eu estou debaixo de qual governo? Por isso que eu tenho que realmente me colocar debaixo desse governo. E não pode ser só de boca, senão eu vou viver segundo ou debaixo do governo que nós estamos vendo lá fora. Eu tenho que me colocar debaixo do governo de Deus, para que cumpra na minha vida aquilo que sempre aconteceu na vida do povo de Deus. Que o povo de Deus prospere, que o povo de Deus seja cabeça, que enriqueça em tempos de seca, em tempos de fome, em tempos de escassez. Amém? Toda a história aconteceu isso. Mas eu tenho que me colocar de verdade debaixo do governo de Deus. Deus governa a minha vida, não é a minha carne que governa a minha vida.
Não é minha própria vontade, eu não faço, eu busco a Deus, eu busco a direção de Deus, eu busco estar na presença de Deus, fazer o que Deus aprova, porque eu estou debaixo do governo de Deus. Eu me coloquei debaixo, Deus governa a minha vida. Não são as minhas emoções, porque se eu for dirigido pelas as minhas emoções, o dia que elas estiverem bem, eu estou bem. O dia que elas estiverem mal, só vou fazer caca. É verdade ou não é? Então, Deus governa a minha vida. Deus tem que governar a tua vida. A sua vida espiritual tem que falar mais alto. A proteção divina tem que estar sobre você. Esse espírito tem que estar em você. Nós estamos falando de correr de tal maneira que nós alcançamos o prêmio. Quantas promessas tem aqui dentro para nós? Mais de 8.000. Eu corro de tal maneira, eu me esforço de tal maneira que alcanço. Está cheio de prêmios aqui dentro para mim. Amém, pessoal? Olha a sequência da leitura, por favor. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Deixa eu ler aqui, outra tradução. Diz assim, ó: todos os que competem nos jogos se submetem a diga comigo, a um treinamento rigoroso. A fé é um treinamento rigoroso. Sabia? A fé é um treinamento rigoroso. Intenso. Ele se submete a um treinamento rigoroso. Porque tem um objetivo, tem um alvo. Quer alcançar o prêmio. Quer ser um vencedor. Quer ser um vitorioso. Amém, pessoal? A pessoa, a Bíblia está nos comparando a um atleta. Um atleta, quem realmente quer alcançar o prêmio, quer ser o vencedor, ele não se submete a toda uma disciplina, sim ou não? Sim. A um treinamento extremamente rigoroso, sim ou não? Não é de um modo geral, tem hora para deitar, tem hora para acordar, tem a alimentação correta, tem todo o treinamento correto a realizar, porque ele tem um objetivo, ele quer alcançar o prêmio, ele quer vencer, ele quer ser um vitorioso. A vida é isso. E se você quer realmente alcançar o prêmio, ser um vitorioso, aliás, não é simplesmente ser um vencedor, ser mais do que vencedor. Mais, porque a promessa para nós não é simplesmente ser um vencedor, é ser mais do que vencedor. Amém? Amém. É um treinamento rigoroso. Se você aprendeu que na sua vida você põe força em qualquer coisa, mas na sua vida espiritual você não põe força, está errado. E eu te respondo já porque possivelmente você está longe de onde você almejou. Está bem distante de onde almejou. Porque a vida espiritual você tem que colocar força. É a tua vida espiritual que vai refletir no mundo material lá fora. A fé exige um treinamento rigoroso. E se eu tenho um alvo, se eu tenho um objetivo, eu intensifico. É oração, é jejum, é clamor, é disciplina. Eu intensifico porque eu tenho um objetivo. Eu quero esse prêmio. Diga comigo, pois eu assim
Corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Sabe quem está falando isso? Paulo está dizendo: eu não corro atrás de algo vago, vazio, algo incerto. O que nós corremos é algo certo. Nós não estamos dando murro, soco no vento, no nada, para atingir o nada. Não, é algo certo. Nós temos algo certo. Se nós fizermos, nós vamos alcançar. É algo certo. Mas para isso, diga comigo: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Mas assim esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, o meu servo. Antes subjugo o meu corpo. Define isso aqui, por favor. Eu não corro como coisa incerta, mas eu não dou soco no vento, soco no ar. Mas antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Define isso para mim, por favor. Sacrifica. Estou ouvindo. O que mais? Renuncie. Ele está dizendo assim: eu não faço a vontade da minha carne. Não importa se a minha carne tem vontade ou não tem vontade. É isso que ele está dizendo. Eu não faço a vontade da minha carne, porque a pessoa, quando ela é emocional, ela faz a vontade da carne, não é? Sim ou não? Eu não estou com vontade, então não vou fazer. Hoje eu não estou animado, então eu também não vou fazer. Hoje... Não. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu não sou servo dele, ele é meu servo. Eu não faço o que o meu corpo, a minha carne está pedindo. Eu faço o que o Espírito manda. Porque eu não quero falar e ser reprovado. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas ela é reprovada. Ela fracassa. Até falar, ela fala. Mas quando chega nesse momento de reduzir o seu corpo à sua servidão, não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que eu preciso fazer para vencer. Amém? Amém. Esse alcança o prêmio. Esses alcançam o prêmio. Esses atingem. Esses estão focados. Tem um alvo, como nós vamos ler agora. Abra, por favor, Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Só vou ler a primeira parte do versículo. Paulo dizendo assim, ó. Aliás, se eu ler um pouquinho antes: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, diga comigo, avançando para as que estão adiante de mim. Diga comigo, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu não estou olhando para trás, eu não fico olhando para trás, eu olho para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu olho para frente, eu sigo para o alvo. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? E só para finalizar a leitura, eu vou ler Provérbios. Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20 ao 27.
Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões, inclina o seu ouvido. Escute-lhe o que digo, preste atenção às minhas palavras. Diga comigo, nunca as perca de vista. Diga comigo, guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, diga comigo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe de seus lábios a maldade. Diga comigo, olhe sempre para a frente. Diga comigo, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ontem nós falamos o seguinte: você tem um ontem? O ontem já passou, né? Você tem controle sobre o ontem? E sobre o amanhã? O que você tem então? Só hoje. Você tem o hoje. O hoje fazendo as escolhas certas, as atitudes certas e olhando para frente. O que eu fiz está feito. Mas eu tenho condições no hoje tomar decisões importantes e começar, não amanhã, começar hoje. Hoje, as mudanças já. Você sabia que se você sair daqui da igreja, se você sair assim, que bacana, a partir de amanhã eu vou fazer isso. Amanhã você não vai fazer. Se você não sair daqui hoje dizendo, isso já está implantado na minha vida, isso já faz parte de mim, amanhã você não vai fazer nada. A palavra já vai cair no esquecimento. Tem coisas que a gente toma decisão agora, é já. É hoje. Eu não tenho condições de mudar o que eu fiz lá atrás. As escolhas erradas que eu fiz estão feitas, já fiz minhas colheitas. Decisões que eu tomei errado, está tomada. Mas eu tenho condições de acertar agora. Tomar decisões hoje. E começar hoje. Fazer as coisas certas. Para que amanhã eu comece a colher os resultados que eu espero. Meu olhar está lá na frente. Eu mantenho, não fico olhando para trás, me lamentando o passado, estou olhando para frente. Inclusive, se a minha fé foi meia boca, eu tenho condição de mudar ela a partir de hoje. Fé meia boca? Resultado também meia boca, sabia? Minha fé é mais ou menos. O resultado também é mais ou menos. A fé também, as conquistas também são mais ou menos. Por isso que não pode ser. Amém, pessoal? Estou terminando a leitura. Diga comigo, veja bem por onde anda. E os seus passos serão seguros. Aonde você tem que andar? Você sabia que tem lugar que Deus não vai. Por isso que você tem que escolher bem por onde você vai andar. Porque tem lugar que você vai sozinho. Que isso, bispo? É verdade. É verdade. Você tem que escolher bem aonde você vai. E quando eu falo de ir, hoje tem várias maneiras de ir, né? Eu posso ir literalmente,
eu posso ir virtualmente. Cuidado por onde você vai. Cuidado por onde você anda. Cuidado. Porque você vai sozinho. E você não sabe o que te espera lá. Por isso que fé é justamente, quando nós vivemos por fé, nós estamos atentos a tudo aquilo que pode desagradar a Deus, que pode fazer com que eu abra uma brecha e o mal entre e comece a me prejudicar, a me roubar. Porque ele não vai, lembra daquela colocação, né? O mal, ele só precisa de uma brechinha. Ele encontra essa brechinha, ele faz um rombo, uma destruição terrível, que para consertar dá trabalho. Amém, pessoal? Então, ó o conselho, ó o conselho. Cuidado por onde você anda. Cuidado por onde você anda, porque não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Será que isso aqui merece ser ouvido ou não? Ser dado crédito ou não? Porque o que nós estamos buscando aqui, quem está falando isso foi o mais rico de todos. Está aconselhando seu filho. Aliás, um dos mais ricos. E está aconselhando seu filho, que foi o mais rico. E o que está escrito é lei. O que está escrito vai se cumprir. Por isso que nós temos que seguir. Você quer vencer, você tem que vencer. Você tem uma missão. Você tem uma missão? Você tem uma missão de vencer. Você tem uma missão de ser mais do que vencedor. E Deus nos dá condições para isso. E nos ensina o que fazer para sermos mais do que vencedores. Não é simplesmente vencedores, mais do que vencedores. Para fazer a diferença. Para arrebentar, para conquistar, para sermos cabeça. Agora, lembrando que nós estamos numa guerra. Além da guerra que você enfrenta lá fora no dia a dia, a concorrência que você enfrenta, a inveja que você enfrenta, a maldade que você enfrenta, nós enfrentamos uma guerra terrível no mundo espiritual. Amém, pessoal? Por isso eu tenho que seguir os conselhos, a orientação. Eu tenho que colocar força naquilo que eu tenho feito. Nós estamos numa grande corrida. Nós estamos numa grande maratona. E se você quer alcançar o prêmio, grave o que nós lemos agora. Você vai ter que colocar força, correr de tal maneira, subjugar o teu corpo, reduzi-lo à servidão. Não é o teu corpo, não é a tua carne que fala mais alto, sim o homem interior, a tua fé fala mais alto, que você vai alcançar o prêmio. Amém? Amém. Fique em pé, por favor.